Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Olá a todos e bem-vindos. Olha, hoje temos aqui um documento que acabou de sair do forno. Pode mesmo ser um divisor de águas para o futuro do Brasil no espaço. Chegou-nos ontem, 3 de fevereiro de 2026, direto do Congresso Nacional. É o projeto de lei número 213. E o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar fugir um pouco do juridiquês, sabe? Queremos entender o que ele realmente significa para o programa espacial brasileiro. E, claro, com um foco muito especial na base de Alcântara. É um projeto bem ambicioso, na verdade. Ele tenta resolver um dos maiores, talvez o maior gargalo para que Alcântara se torne de fato um centro de lançamento global, a gestão de risco. Exato. Então vamos mergulhar nisso. A proposta central é criar um Fundo Soberano de Seguro e Contingência. O nome é pomposo, né? Soa a cofre forte do Estado. Mas na prática, o que isso quer dizer? É só um seguro gigante para foguetes que explodem. É mais do que isso. Bem mais. Embora essa seja, claro, a consequência mais visível. Pense nele mais como uma rede de segurança financeira com várias camadas. O artigo 1º define o seu propósito. E é vasto. Cobre riscos operacionais, ambientais, técnicos e económicos. A ideia não é só pagar a conta depois do desastre. É criar um ecossistema onde os operadores se sintam seguros para investir. Para trazer dinheiro, certo? Exatamente, para investir e, ao mesmo tempo, sejam obrigados a operar com a máxima segurança. É uma tentativa de atrair um mercado espacial privado, que hoje é multibilionário, sabe? É dizer, podem vir, temos regras claras e um plano para quando as coisas correm mal. Ok. Uma rede de segurança para atrair negócios. Isso faz todo o sentido. Mas quem paga por essa rede? Porque, no fim do dia, alguém tem de encher esse cofre, não é? E é aí que o modelo se torna, para mim, muito interessante. O projeto detalha bem as fontes de financiamento. A primeira e a mais óbvia são as contribuições obrigatórias de empresas privadas autorizadas a operar na base de Alcântara. Basicamente, para usar a plataforma de lançamento, a empresa paga uma taxa que vai para este fundo. Uma espécie de bilhete de entrada. Mas essa contribuição obrigatória não pode ser um entrave? Quer dizer, se for muito alta, não corremos o risco de afastar as empresas mais pequenas, as mais inovadoras, e favorecer só os gigantes do mercado que podem pagar qualquer preço. Essa é uma preocupação super válida. E o sucesso do modelo vai depender muito da regulamentação que vai definir esses valores, né? O desafio será encontrar um equilíbrio. A contribuição precisa de ser robusta o suficiente para capitalizar o fundo, mas não tão alta a ponto de tornar a Alcântara não competitiva. A ideia, pelo que se entende, é que o valor seja proporcional ao risco de cada lançamento. Um foguete pequeno e de tecnologia já comprovada pagaria menos do que um veículo experimental e de grande porte, por exemplo. Certo, um valor escalável, faz sentido. Mas a parte que me chamou mesmo a atenção foi a segunda fonte de financiamento. Transferências orçamentárias da União. Quer dizer que o Governo também vai pôr dinheiro de contribuinte neste fundo? Porquê? Porquê é que o Estado partilharia o risco de uma operação que é comercial, privada? E esse é o ponto-chave. É o que transforma isto de uma mera taxa num fundo soberano. Ao investir diretamente, o Estado está a sinalizar ao mercado internacional que este não é um projeto passageiro, sabe? Está a dizer, acreditamos tanto no potencial estratégico e económico de Alcântara que estamos dispostos a ser parceiros no risco. Isso gera uma confiança imensa. E não podemos esquecer que acidentes em Alcântara não afetam apenas a empresa, afetam a soberania, a reputação e o meio ambiente do Brasil. O Estado tem interesse direto na boa gestão desses riscos. Entendido. É uma declaração de intenções, mas com dinheiro público a suportá-la. E as outras fontes? Vi que o fundo também se autoalimenta. Exato. A terceira fonte são as receitas de aplicações financeiras. O dinheiro do fundo não fica parado num cofre. Ele é investido no mercado financeiro para gerar rendimentos e crescer com o tempo. A quarta é mais genérica, fala em outros recursos, o que dá flexibilidade para o futuro. Mas o essencial é este modelo híbrido. As empresas pagam para operar e o Estado complementa, partilham o fardo e os benefícios. Mas este modelo de risco partilhado
Não cria um potencial risco moral? Se as empresas sabem que o Estado também cobre os prejuízos, não podem acabar por se tornar menos rigorosas, confiando na rede de segurança do governo? Essa é a crítica clássica a qualquer tipo de seguro. E o projeto de lei parece ter antecipado isso de uma forma muito direta. E é aí que entra a segunda parte da proposta, que é talvez a mais importante. O dinheiro é só o remédio. A parte principal é a prevenção. Certo, porque ter o dinheiro para limpar a bagunça é bom, mas evitar a bagunça é muito melhor. E pelo que eu li, a lista de exigências para as empresas é extensa. É rigorosíssima e é essa a contrapartida para o risco moral que mencionou. O artigo 2º estabelece protocolos que vão muito, mas muito além do básico. Não basta pagar a taxa. A empresa tem de provar continuamente que está a fazer tudo o que é humanamente e tecnologicamente possível para não precisar do fundo. E que tipo de provas são essas? Bem, começa com uma avaliação prévia e contínua dos impactos ambientais. A palavra-chave aqui é contínua. Não é um relatório que se entrega uma vez e fica na gaveta. É um processo vivo. Depois exige planos de mitigação e contingência para acidentes. Ou seja, mostre-me o seu plano para o pior dia da sua vida profissional. Existe também o uso de tecnologias de baixo risco, auditorias periódicas. E foi aqui que encontrei algo que me pareceu quase uma redundância. O projeto exige a obrigatoriedade de contratação de seguro compatível com os riscos assumidos. Espera aí, então a empresa paga para o fundo soberano e ainda tem de ter o seu próprio seguro privado. Exatamente. É uma dupla camada de proteção. E não é redundante, é uma estratégia de defesa em profundidade. O seguro privado é a primeira linha de defesa. Cobre os danos diretos, a perda do foguete, da carga. É a responsabilidade primária da empresa. O fundo soberano entra em cenários mais amplos ou catastróficos, sabe? Danos ambientais de grande escala, evacuações de comunidades, impactos que um seguro privado comum talvez não cobrisse, ou cujo valor excedesse o limite da apólice. O fundo é a garantia estratégica nacional, não é um substituto da responsabilidade corporativa. Uma dupla camada. Isso soa complexo e caro. Não torna a operação no Brasil excessivamente burocrática em comparação com outros locais de lançamento? Estamos a tentar ser mais seguros ou só mais complicados? Essa é a pergunta de $1 milhão. A competitividade de Alcântara vai depender, claro, da implementação inteligente disto. A intenção da lei parece ser criar o padrão ouro de segurança em operações de lançamento. A aposta é que, no chamado New Space, a nova era espacial dominada por empresas privadas, a segurança e a previsibilidade legal vão ser um diferencial competitivo, tão importante quanto o preço ou a localização geográfica. A ideia é atrair clientes que valorizam a segurança acima de tudo, em vez de competir pelo cliente mais barato. Uma aposta na qualidade, não no preço. Ok, a lista de regras já é enorme, a estrutura de seguros é dupla, mas quem vai fiscalizar isto tudo? Uma coisa é ter a lei no papel, outra é ter alguém em campo a verificar se o tal plano de contingência não é só um monte de papel. Isso parece um trabalho gigantesco. E é por isso que o projeto não atribui essa tarefa a uma única entidade. O artigo 4º cria o que chama de Sistema Integrado de Fiscalização e Controlo, que na prática é uma força-tarefa permanente com 3 cabeças. E quem são essas 3 cabeças? Primeiro, tens a Agência Espacial Brasileira, a AEB. Eles cuidam da parte técnica e operacional. Vão verificar o foguete, os procedimentos de lançamento, a telemetria. É a fiscalização puramente espacial. Depois, entram os órgãos ambientais, federais e estaduais. A função deles é olhar para o ecossistema. Qual o impacto do combustível? E o lixo espacial que cai de volta? Qual o risco de contaminação se houver uma explosão? E, por fim, o terceiro pilar são os órgãos de defesa civil. A preocupação deles é 100% humana. Qual o risco para as comunidades quilombolas e para a cidade de Alcântara? Qual o plano de evacuação? As sirenes funcionam? Uma supervisão com 3 lentes diferentes, a do engenheiro espacial, a do biólogo e a do gestor de emergências. Faz sentido. Isso impede que uma perspectiva se sobreponha às outras. Por causa de um propelente que seja tóxico. A Defesa Civil pode exigir uma janela de lançamento diferente para minimizar o risco para uma vila próxima. E o projeto ainda exige relatórios públicos e monitoramento contínuo para garantir a transparência. A ideia é que a sociedade civil, a imprensa, a academia possam também ser fiscais desse processo. Tudo isto leva-nos a uma questão fundamental. Por que agora?
O Programa Espacial Brasileiro existe há décadas. Por que essa urgência em criar uma estrutura legal tão detalhada neste momento? A seção de justificação do projeto, que é assinada pelo deputado Rubens Pereira Júnior, é muito reveladora. Ele fala em retomada do Programa Espacial Brasileiro. E essa palavra retomada, ela é carregada de significado. Não se trata apenas de avançar, mas de superar um passado complicado. Para atrair parceiros internacionais, para atrair investimentos privados, o Brasil precisa de virar uma página. E essa página, imagino, tem a ver com a falta de segurança jurídica, mas também com a memória de acidentes. Exatamente. A justificação menciona explicitamente incidentes como a explosão de foguete comercial sul-coreano, para mostrar que acidentes são uma realidade no setor. Mas para o Brasil, a questão é mais profunda. É impossível ler este projeto de lei sem pensar na tragédia de 2003 em Alcântara, quando o foguete VLS-1 explodiu na plataforma, matando 21 técnicos. Aquilo foi um trauma nacional e um golpe devastador no programa espacial. Então, este projeto é também uma resposta a esse trauma. Uma tentativa de dizer ao mundo e, talvez mais importante, a si mesmo, que o Brasil aprendeu a lição. Eu diria que sim, é uma tentativa de construir tijolo por tijolo a confiança que foi abalada. A justificativa fala em criar segurança jurídica e financeira, porque nenhuma empresa séria vai investir milhões de dólares no local com um histórico trágico se não houver uma estrutura de governança extremamente robusta. Esse projeto de lei é, em essência, essa estrutura. É uma forma de equilibrar a ambição de se tornar um polo espacial com a responsabilidade de garantir que uma tragédia daquelas nunca mais se repita. Então, para a gente amarrar tudo, temos uma proposta que cria um fundo financeiro para cobrir desastres, mas que, na verdade, gasta a maior parte do seu texto a criar regras e sistemas de fiscalização para evitar que esses desastres aconteçam. O objetivo final é tornar Alcântara segura e previsível o suficiente para atrair os grandes players da nova corrida espacial privada. A abordagem central é dupla. E é uma estratégia clássica de gestão de risco, mas aplicada a um setor de ponta. Por um lado, preparar-se para o inevitável, porque falhas acontecem no setor espacial, é para isso que serve o fundo. Por outro lado, trabalhar incansavelmente para prevenir o evitável, através de protocolos, seguros privados e uma fiscalização tripartida e transparente. É uma forma de o Brasil dizer que quer entrar no jogo, mas quer jogar com as suas próprias regras, que são possivelmente das mais exigentes do mundo. E este projeto de lei detalha as responsabilidades das empresas privadas que operam em Alcântara. E isso leva a uma reflexão. À medida que o Brasil se esforça para se tornar um ator importante no mercado global de lançamentos espaciais, com que padrões internacionais será comparado? E como é que esta nova estrutura legal poderá posicionar o Brasil em relação a outras bases de lançamento, como a de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, ou a de Kourou, na Guiana Francesa? Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!